Sabe aquela última refeição incrível num hotel? Então, por trás daquele prato lindo, daquele sabor todo, tem uma coisa que a gente nem imagina. Uma aliança super poderosa entre ciência e tecnologia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos entender como essa dupla é, no fundo, o que garante a segurança em cada garfada. Olha, essa pergunta aqui, ela tira o sono de qualquer gerente de hotel, pode ter certeza. O que é que fica entre um hóspede e uma intoxicação alimentar? E a resposta, já adianto, não é só, é cuidado ou é limpeza. É muito mais profundo. É a aplicação, assim, rigorosa mesmo, de dois conceitos: ciência e tecnologia. Pois é, quando a gente pensa numa cozinha de hotel, a gente imagina chefes, panelas, correria, mas na verdade, por trás daquelas portas tem muito mais acontecendo. É um sistema super complexo, onde não basta ter a receita certa. O conhecimento e a prática têm que andar, juntinhos. Ok, então para a gente entender de verdade como esse sistema funciona, primeiro a gente precisa deixar uma coisa bem clara. A gente fala de ciência, fala de tecnologia, mas na prática, qual é a diferença entre uma e outra, especialmente dentro de uma cozinha? Vamos separar isso direitinho agora. Vamos lá, de um jeito bem simples. Ciência é o conhecimento. É a gente entender o porquê das coisas. Sabe? A ciência é o que explica por que o leite estraga se ficar fora da geladeira, ou por que uma bactéria se multiplica super rápido em certa temperatura. É a base de tudo, o ponto de partida. E a tecnologia? Bom, a tecnologia já é a parte prática, é a aplicação. É o como a gente resolve o problema. Se a ciência explicou por que o leite azeda, a tecnologia vem e pá, cria a geladeira para evitar que isso aconteça. Ou seja, é a ferramenta, é o processo que a gente cria usando aquele conhecimento científico. Então, guardem bem isso, porque é a chave de tudo. Ciência é o saber, tecnologia é o fazer. Simples assim. Uma é o entendimento, a outra é a ação. E quando a gente fala de comida, de serviço de alimentação, entender essa diferença não é só detalhe, é vital. Beleza. Agora que a gente já separou os conceitos, vamos ver como isso funciona na prática, no dia a dia. Como é que aquela teoria toda, que parece coisa de laboratório, vira a rotina de uma cozinha de hotel? Bom, do lado da ciência, o trabalho é entender aquilo que a gente não vê a olho nu. É a microbiologia, por exemplo, estudando como uma bactéria tipo a salmonela se comporta. É a química explicando por que a maçã fica escura depois de cortada. E a nutrição mostrando como o nosso corpo vai usar os nutrientes da comida. É pura investigação. E aí a tecnologia pega tudo isso e transforma em ação. A ciência descobriu como as bactérias agem? Ok. A tecnologia cria freezers, embalagens a vácuo. A ciência entendeu a química dos alimentos? A tecnologia cria fornos com cozimento super preciso. No fundo, cada equipamento, cada regra na cozinha é tecnologia nascendo da ciência. E é exatamente aqui, no mundo da hotelaria, que essa dupla se torna, nossa, fundamental. Porque um hotel não está só servindo um prato bonito. Ele tem uma responsabilidade gigante pela saúde de quem está ali. É a reputação da marca que está em jogo. Sem falar em ter que seguir um monte de norma sanitária super rigorosa. Vamos pegar um exemplo prático. Uma cena clássica de hotel. Aquele buffet enorme com a comida exposta por bastante tempo. Já parou para pensar como a ciência e a tecnologia entram em campo ali? Olha só como a coisa funciona. A ciência vem e avisa. Atenção, entre 5 e 60 graus Celsius é a chamada zona de perigo. As bactérias fazem a festa e se multiplicam numa velocidade absurda. O que a tecnologia faz? Ela responde na hora. Cria os restos para manter a comida bem quente, as pistas frias para as saladas e, claro, os termômetros para ficar de olho o tempo todo. Isso aqui resume tudo perfeitamente. Manter a comida na temperatura certa não é bom senso, não é feeling do cozinheiro, não. É ciência aplicada, pura e simples, e de forma bem rigorosa para garantir que todo mundo que passa por aquele buffet esteja seguro. Agora vamos para outro ponto super importante: a higiene de quem mexe com a comida, a manipulação dos alimentos. Isso é a base de qualquer cozinha que se preze, né? E a lógica é exatamente a mesma. A ciência foi lá e descobriu a tal da contaminação cruzada, mostrou que as nossas mãos podem ser um verdadeiro ônibus lotado de micro-organismos. Qual a resposta da tecnologia? Soluções práticas. Pias que a gente não precisa encostar para ligar, antissépticos e regras bem definidas sobre quando e como usar luvas.
Então, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo? Que cada regra daquela que às vezes parece até meio chata na cozinha, a temperatura exata do freezer, lavar a mão toda hora, não saiu do nada. Tudo isso tem um porquê científico. Cada passo desses é uma barreira de proteção. Mas, e aqui a gente chega no ponto mais delicado. Se toda regra tem uma base científica, por que só seguir a regra tipo um robô não basta? É porque o verdadeiro perigo mora aí, na ação sem entendimento. Pensa bem. O maior risco numa cozinha profissional não é o forno que quebra, não. O perigo de verdade é ter uma equipe que segue as regras, que usa a tecnologia, mas não faz a menor ideia do porquê daquilo. É a turma que trabalha no piloto automático. E aí alguém pode perguntar, ué, mas qual o problema se a pessoa está seguindo a regra? O problema é que, na hora do aperto, com a cozinha a mil, quem não entende o porquê da regra é o primeiro que vai dar um jeitinho, que vai cortar caminho. E é nesse jeitinho que mora o desastre, achando que não vai dar em nada. E é isso que amarra toda a nossa conversa. No fim do dia, a gente percebe que não está falando só de regras e procedimentos. A gente está falando de uma coisa muito mais valiosa no mundo da hotelaria. Se for para sair daqui uma ideia na cabeça, que seja esta. Ciência é entender. Tecnologia é fazer. E quando o assunto é segurança alimentar, um simplesmente não pode existir sem o outro. Usar a tecnologia sem entender a ciência é um risco enorme. E só entender a ciência sem a tecnologia para aplicar não serve para nada. É uma relação de dependência total, né? Sem a ciência para guiar, a tecnologia é cega e pode ser bem perigosa. Por outro lado, sem a tecnologia para colocar em prática, a ciência fica só no papel, no laboratório. Ela nunca chega onde precisa, no prato do hóspede. E é por isso que, na hotelaria, essa conversa vai muito além da comida. Ela é sobre a moeda mais importante que existe nesse negócio, a confiança. Cada vez que um prato é servido e a gente sabe que, por trás dele, a ciência e a tecnologia trabalharam juntas, o que está sendo entregue não é só comida segura. É um recado claro. É um voto de confiança para que aquela pessoa se sinta segura e queira voltar sempre.